Oi, eu sou Denise Souza e quero falar com você sobre mulheres que deram saltos. Vamos lá. Eu vou começar falando da história de uma mulher. Eu li um artigo e ele fala sobre a primeira corredora da Maratona de Boston. O nome dela é Katrin Switzer e ela era uma jovem de 20 anos que gostava de praticar esportes, gostava de participar de competições. E até então, na maratona, não havia nenhuma mulher que tinha participado. Se eu não me engano, é em 1967. Ela comentou com o pai que queria participar. E ali meio que tentando se enquadrar no que era imposto, ela comentou com o pai que queria ser líder da torcida. A líder da torcida para ela até então já estava suficiente, mas o pai a conhecia bem. E aí o pai comentou com ela que ela não queria ser a líder. Ela queria que as pessoas torcessem por ela. Ela queria sentir e assistir as pessoas torcendo por ela. E ele deixou um conselho. Falou para ela que a vida é participar e não assistir. Ela pegou aquilo, foi treinar com um grupo de cross masculino da universidade, porque não tinha equipe feminina. Comentou com o treinador que ela queria participar da maratona. E ele falou que mulheres não aguentariam o ritmo, não aguentariam o tempo, que mulheres eram frágeis para aquela atividade. Mas ela continuou treinando. Treinou, se inscreveu na maratona com as iniciais do nome, que até então não tinha restrição de mulheres, não tinha no regulamento proibição, mas ninguém tinha tentado. Se inscreveu, chegou o dia, ela tem no comentário do artigo que estava chuvoso, então ela estava de agasalho, de capuz, então ninguém reconheceu que ela era uma mulher, mas ela não estava se escondendo. Quando começou a maratona, os homens viram que era uma mulher e começaram a brincar com ela. Começaram a achar aquilo engraçado, começaram a incentivar. Os jornalistas viram que era uma mulher e eles comentaram com ela para ela não correr muito rápido, porque eles queriam registrar aquele momento. Até então eram só máquinas fotográficas, não tinha pouco acesso a vídeo. E quando chegou no ouvido do organizador que uma mulher tinha se atrevido a participar do evento dele, ele foi tentar tirar ela. Ele chegou perto dela e tentou tirar ela da maratona. Empurrou ela. O namorado dela que estava participando da competição, ele empurrou o organizador, tirou ele do caminho e ela correu. Aí aquela cena dele tentando tirar ela, o namorado empurrando, deixou aquilo nela mais firme ainda. Ela ia completar aquela prova, ela ia terminar a maratona. E terminou. Ela completou a maratona em 4h30, mais ou menos, aproximadamente. E ficou registrado como a primeira mulher que correu a maratona de Boston. A vida da Katrin seguiu e ela continuou sendo um registro de uma grande mudança, de um salto na história de mulheres em competições. Eu tenho uma outra história também. Eu li o livro chamado Minha História, a biografia. Na verdade, não é a biografia, é uma parte do registro da história dela, que ela mesma conta, da Michelle Obama.
Eu, particularmente, fiquei fascinada pelo livro, fascinada pela riqueza de detalhes que ela conta algumas partes da história dela e vendo, eu até então não conhecia, a Michelle, ela não foi sempre a primeira dama dos Estados Unidos. Ela, a primeira dama dos Estados Unidos negra, tem um diferencial por ser negra. A primeira dama dos Estados Unidos negra. Ela comenta, cita, né, que ela veio de uma família do gueto de Chicago. O gueto é considerado um lugar onde as pessoas são menos favorecidas, as pessoas são pobres, as pessoas não têm recurso de estudo, as pessoas provavelmente não serão pessoas de destaque, vão se conformar com aquele emprego oferecido no gueto. Enfim, só que ela era de uma família, ela era o irmão, o pai e a mãe. E tanto o pai como a mãe da Michelle, eles não resumiram, eles não definiram o mundo dos filhos como gueto. Muito pelo contrário. Eles, o tempo inteiro, deixaram bem claro que o fato deles participarem de um ambiente ou das pessoas dizerem que eles eram de um ambiente de escassez, o limite, quem impunha, quem determinava o limite da vida deles eram eles. Então eles podiam chegar onde eles quisessem. A Michelle era muito livre para conversar dentro de casa. A mãe nunca deixou com que ela se sentisse uma vítima das circunstâncias, muito pelo contrário. Incentivava com que eles seguissem em frente, incentivava como se para que eles continuassem lutando. E ela sentiu, sim, por falar do bairro de onde ela era, da cidade de onde ela era, em alguns lugares em que ela esteve, ela comenta do preconceito, comenta dos olhares. Mas ela tentou ser uma boa aluna, tentou fazer da educação, do estudo, da educação, os fundamentos da vida dela. Estudou, se formou advogada numa faculdade em que tinha pouco acesso de pessoas negras. Não se conformou também, não se limitou. Ela fez algumas formações de cursos lá e, enfim, seguiu a vida, a Michelle. Ela se formou, depois ela viu que, na verdade, o grande chamado da vida dela era tentar ajudar jovens, tentar ajudar comunidades a não se sentirem apenas vítimas. Ela criou mecanismos de ajuda de saúde enquanto advogada, trabalhando no hospital, antes de ser a primeira-dama dos Estados Unidos. E depois que ela conheceu o marido, casou, que ele entrou na carreira política, ela, em algumas vezes, ela foi fazer discurso para ele. Interessante. E ela foi mal classificada, porque ela era uma mulher negra, falava forte e tinha destaque. Até então, as mulheres de políticos, elas não participavam de comícios e ela fazia os comícios separado dele, porque ele ia para algum lugar e ela ia para outras comunidades. Foi taxada como uma mulher rabugenta, porque falava forte, porque falava incisivamente.
Um destaque da vida das duas que eu quero deixar aqui: nenhuma delas recebeu poda, nenhuma delas foram podadas. Ambos os pais incentivaram com que elas seguissem o caminho delas, com que elas fossem protagonistas das histórias delas. E é isso que eu quero incentivar em mim, em você. Nós somos as pessoas responsáveis pelo salto das nossas vidas. Somos nós quem somos protagonistas das nossas histórias. Às vezes falta incentivo. Você pode me dizer que elas foram incentivadas pelos pais, mas qual é o seu limite? Para estar aqui falando com você, eu precisei dar um salto. Eu precisei também romper um limite. Porque eu acredito que nós precisamos estar aprendendo, evoluindo, construindo história, deixando legado. A Michele até tem muitas frases no livro, muitos destaques, eu destaquei muitas coisas, porque eu achei interessante como ela olha. Quando o marido dela ganhou a eleição, eles eram o primeiro casal de negros que estariam ali, em lugar de poder na Casa Branca. Ainda tinha um diferencial, ainda foi classificados por serem negros. Mas ela não ligou, não. Ela, mesmo lá dentro da Casa Branca, mesmo com toda a pompa de presidente, com todo o recurso que não era mais escasso, ela lutou para construir instituições e deixar um legado. E uma da principal mudança da Michele era cuidar de crianças, era se preocupar com as crianças em escolas e sobre a alimentação das crianças. Ela criou projetos que lutassem contra a obesidade infantil. Mesmo saindo de lá, os projetos ficaram lá, entendeu? Os projetos continuaram sendo incentivados pela organização com que ela deixou. Ela recebeu sim críticas, ambas receberam críticas, tanto a Catherine como a Michele receberam críticas, ouviram comentários que a tornavam inferiores, queriam com que elas se diminuíssem, mas elas seguiram em frente. Precisamos seguir em frente. A Michele cita no livro que tornar-se exige paciência e rigor em igual medida. Que tornar-se é persistir em continuar avançando. Tornar-se alguém não é algo tão simples mesmo, mas exige com que a gente determine realmente a dar saltos, a saltar os nossos obstáculos, as nossas barreiras, mesmo que elas sejam internas. A Catherine, ela hoje tem aproximadamente 70 e poucos anos. Ela se tornou uma jornalista, comentarista da Maratona de Boston por muitos anos, 20 e poucos anos. Ela faz palestras incentivando mulheres. Ela lutou pela participação de equipes femininas em Jogos Olímpicos. Ela também deixou um legado de que as mulheres não precisam desistir. A Michele, mesmo deixando de ser a primeira dama, deixou lá um legado.
deixou uma horta na Casa Branca, porque ela incentivou com que as escolas da região onde ficava a Casa Branca, Washington, plantassem sementes. E a horta, na verdade, alimenta instituições, gera toneladas de alimentos e que são doados para instituições. E tá lá. Ela tem o sobrenome do presidente, mas ela, antes de ser a Michelle Obama, ela era a Michelle Robinson, que é o sobrenome da família dela, e ela já tinha a intenção de deixar um legado. Ela já tinha a intenção de ajudar outras pessoas a construírem a sua vida. Eu quero agradecer o tempo que você ficou aqui me escutando. Se esse vídeo foi importante para você, você me ajuda, compartilha. Eu acredito que as mulheres têm destaques importantes na vida de muitas pessoas. Nós entramos e saímos de vida de pessoas e elas não podem ficar de qualquer jeito. Por isso eu tô aqui. Eu quero dizer que eu te vejo e que nós estamos aqui para aprender a construir e a seguir o nosso caminho. Fica aqui. Nos vemos mais vezes, tá bom? Até mais!